Vamos falar sobre morte, então, porque às vezes a gente faz pensar que seja isso muito feio, muito triste, parece que é um desaforo diante da vida que Deus nos deu, ficar pensando nessas coisas, mas não é bem assim. Esse tipo de sentimento, de sensação, é fruto de uma confusão mental. Saudações, Leandro Zen. Justamente, vamos desfazer um pouco essas confusões mentais. Bem-vindos ao canal. Papos além, papos além. Todos nós que já nascemos temos uma relação muito íntima com a morte, porque ao nascer concordamos em morrer. Eu, desde criança, tenho uma ligação muito forte com esses papos mais além, com essas coisas mais misteriosas. Eu tive um sonho quando meu bisavô faleceu. Eu vi este homem uma vez em vida. Eu era muito pequeno, um bebê de colo, e eu me lembro muito bem que a gente entrou na casinha dele e ele estava sentado. Eu tenho só essa cena dele em vida, mas depois eu vi ele novamente, depois que ele partiu. No ano que ele morreu, se eu não me engano, era 89, a gente teve, eu e minha irmã, tivemos bastante energia de percebê-lo depois, incorporeamente. E a minha experiência foi de que eu tive um sonho com ele, que era no velório dele, só que no sonho era de noite. E daí eu estava no colo de alguém ali de noite, e as pessoas vieram trazendo o caixão dele para o cemitério, e aquele caixão se levantou, estava sem tampa, então ele abriu os olhos para mim. E eu fiquei naquela cena alguns segundos, olho no olho, e aquilo nunca mais me saiu aqui da minha memória visual interior. E, de certa forma, este sentimento acontecido ali, aquela mensagem que ainda nem está tão clara, de qualquer forma, foi me conduzindo ao longo dos anos da minha vida que se passaram. Eu sempre tive muito apreço por descobrir o que existe para além dos cemitérios da vida. Então, ao longo da minha vida, da minha infância e adolescência, eu frequentava cemitérios. Eu gosto até hoje, acredito que muitos de nós gostamos daquela coisa que dá na nossa mente, aquela viagem toda de ficar olhando as datas e reflexões, sensações, meditação, silêncio. É de certa forma um jardim. É um jardim um tanto melancólico, certo? Não é exatamente o florescimento do entendimento que a gente busca. A gente busca alegria de viver e alegria de morrer. E, de certa forma, a nossa mente gosta de divagar na tristeza de viver e na tristeza de morrer. E muitas vezes, jardins como o cemitério, eles evocam e nutrem esta percepção triste. Foi justamente nessas visitas ao cemitério que eu encontrei certa vez um túmulo com um livro aberto de mármore, com uma poesia muito bonita escrita da pessoa que estava ali enterrada. Não tinha foto e o nome era Cristel. Eu achava que fosse um rapaz. Mais tarde, aconteceu que eu conheci o filho da Cristel. Num programa de rádio que eu fazia, ele assistia, a gente começou a conversar, ele tinha o mesmo sobrenome. Eu perguntei se ele conhecia. Era minha mãe. Esse tipo de curiosidade não é mera curiosidade. Eu acho que a vida ela é toda cheia de mensagens que vêm do outro lado, que não é o outro lado. É exatamente o mesmo.
é a mesma circunstância que acontece, porque o contrário de viver não é morrer. A vida é o todo. O universo é somente vida, só há vida acontecendo. O contrário de morrer é o nascer. E a morte está em todos os lugares. Nas folhas secas da calçada. Até me lembrei agora da história de Buda. Antes de ele se iluminar, os pais dele, ele era um príncipe de um pequeno reinado ali na Índia. Quando ele nasceu, na Índia era bastante costumeiro as pessoas contratarem astrólogos para prever o futuro daquela criança, enfim. E o astrólogo disse que talvez este menino vá se tornar um rei absoluto aqui neste mundo ou no outro mundo. E os pais preocupados, bom, ele teria que ser um rei deste mundo, então, para evitar qualquer contato com o outro mundo, com o outro lado da história da vida, eles proibiram que o pequeno Siddhartha Gautama tivesse contato com a morte. Nem sequer folhas secas no jardim do palácio eram permitidas. Todas as noites os jardineiros deixavam tudo apenas florido e verde. E era só festa e aquela coisa toda de vida. Certa vez, o adolescente Siddhartha fugiu do castelo e a primeira coisa que ele viu foi um corpo sendo preparado e levado para a pira funerária. E ele pediu ao carroceiro: o que é isto? Isso é um cadáver, seu menino tolo, não sabe o que é isso? Pois é, e quer dizer que eu também vou morrer? É claro, menino tolo. Vai sim. Então, deste dia em diante, o Siddhartha resolveu abandonar tudo para ir ao encontro deste mistério. Se eu vou morrer, que parte de mim que não vai morrer? Será que existe alguma coisa que seja verdade neste teatro todo da vida? Entenda aqui esse sentimento de investigação a respeito da morte se transformou e é um caminho espiritual por sua mais amorosidade elevada. Não tem nada de triste, de melancólico, de soturno. Essa sensação de que você, ao investigar sobre a morte, sobre a sua própria morte, a morte das pessoas que você ama, você se sente talvez com medo, bastante confuso, preocupado de dar este passo para não parecer loucura e para não se ver simplesmente sozinho, porque as pessoas não falam sobre isso. Tem-se a ideia de que esta jornada ela é perturbadora, sufocante e obscura e proibida. Só que não. De certa forma, eu fui percebendo isso ao longo dos anos, justamente quando em contato com livros sobre budismo, por exemplo. Uma outra história curiosa. O budismo entrou na minha vida não como dogma ou ritual. Eu não sou exatamente budista, eu digo budismo em relação ao estudo do ensinamento, né? Eu tinha uma aversão muito grande, porque eu tenho uma aversão muito grande a todas as religiões quando eu era jovem. E isso é bom. Isso é bom porque você vai filtrando. E eu tinha, naturalmente, uma aversão a isso, porque eu fazia jus ao fato de manter a minha mesa vazia, minha mente vazia. Eu não queria ser doutrinado por nada. Eu queria descobrir por mim mesmo. E eu fui descobrir justamente que este é o ensinamento, um dos ensinamentos, o meio, o método dos mestres budistas também, né? Mantenha sua mente vazia, Aurobalas, é isso, a meditação. Não acredite em mim, acredite nas suas experiências. E olha só, então, por um outro viés, eu fui me permitindo o estudo dos ensinamentos de Buda. Quais outros vieses? Da entrega a essa obstinada busca pela verdade que eu tentava encontrar lá no cemitério. Porque o cemitério é um jogo de espelhos, você se vê refletido ali. Todo o mundo é um grande cemitério.
Tá, mas como? É vida? É vida. Você está vivendo ou está morrendo neste exato momento, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esse tipo de busca realmente faz você se sentir perdido, confuso, sozinho, e assim será até o momento em que você descobre que é um jogo de espelhos e que está tudo bem você perceber que tudo isso é uma ilusão, porque é. Só que é uma ilusão necessária justamente porque a gente precisa desses espelhos. A nossa consciência um dia vai entender que está se olhando nos espelhos dos problemas desta chamada vida, que acontece depois do nascimento, mas a vida, na verdade, também acontece antes do nascimento. A morte é só um processo, o nascimento é só um processo, tudo é um processo acontecendo, você vai percebendo que não existe ninguém para morrer e ninguém para nascer. É apenas um jogo de percepções muito entrelaçadas. É realmente fascinante, mas não para todos, é claro, não chegou a hora de todos pesquisarem sobre isso. Então, quando nós somos jovens e porventura a gente é fascinado por esses assuntos, a gente ocasionalmente cai num contexto, como eu já havia dito, melancólico, que pode se transformar até em transtorno mental, depressão, como dizem alguns terapeutas. Poucos terapeutas vão saber conduzir este sentimento de confusão em relação à existência de uma maneira a apontar os caminhos mais para além da mente. A maioria, tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que a maioria dos doutores e dos terapeutas, eles puxam sempre para o lado de manter-se ainda mental, intelectual, circunstancial e não ir além. Algumas pessoas percebem que tudo isso são sentimentos que nos influenciam a ir além. Mas é preciso ter uma sensibilidade muito grande para ir trilhar este caminho e para poder ajudar e andar junto com outros que também se sentem atraídos pelos mistérios, né? Eu jamais frequentei psiquiatras e terapeutas, então eu fui caminhando este caminho solito. Inclusive, em uma das minhas idas ao cemitério, quando eu era bem jovem, lendo novamente aquele mesmo livro de mármore que eu leio até hoje quando eu vou aqui na minha cidade. Ele está, inclusive, esse livro, no filme Dunas de Algodão, Ser ou Não Ser, Eis a Canção. E também ele aparece no clipe da música Mistérios. Você pode ver aqui na descrição, junto com todos os outros produtos físicos e não físicos, aqui da Mantra Cultural, dos Papos Além, da Cultura Zen, enfim. Mas em uma dessas idas imersivas naquele clima, então, quando chegou a hora de sair, de ir para casa, era um domingo de tarde, eu saí do cemitério e vim para minha casa, e nisso eu passo pelo centro da cidade. Só que eu estava tão metafisicamente além, e eu passei pela cidade com essa mesma percepção mental, e eu pude ver, então, pessoas vivendo as suas vidas, exatamente como aquelas que não estão mais vivendo suas vidas. Eu tive... É como que se eu cruzasse dois aspectos do mundo com a mesma percepção, uma percepção separada da minha mente ocasional, da minha mente estrutural. Então foi uma grande experiência própria que outros mestres chamam de experiência direta com a realidade. É isso que a gente tem que buscar, uma experiência direta com a realidade. E ela acontece de qualquer forma, ela está sempre disponível, porque é um lance de percepção, não é um lance de forma.
é um lance de percepção. Aí que está. E quando eu comecei a ler livros, por exemplo, do Osho, que eu leio bastante, eu sei que ele é um personagem bastante contraditório, mas para alguns, para outros ele não é nada contraditório e até é bom que seja contraditório. Mas ali que eu comecei a pegar iscas que isso aqui eu sinto, isso aqui eu também percebo. E aí eu fui mais além e através dessas leituras que eu fui entrando e me permitindo ensinamentos de budismo, de hinduísmo, não como dogmas, mas como celeiro de informações bastante técnicas e bastante científicas sobre os mistérios que na prática eu já averiguava por conta própria. E essas civilizações antigas orientais, elas sabem tão bem desta natureza humana, elas já estão além da mente, além dos transtornos, além dos adesivos de doenças mentais, eles sabem perfeitamente bem que tudo nesta vida está te empurrando para experimentar os mistérios além. Então, você com certeza vai se sentir muito atraído por toda esta cultura que eu chamo de cultura zen, que ela realmente parece um portão que se abre quando você está pronto para uma nova biblioteca, vamos dizer assim, Tem uma pequena coleção do Osho que eu comprei num sebo, que eu gosto de livro antigo, livro velho, com página amarela, surrado, lido, com história. Os 3 livros se chamavam O Livro do Viver e do Morrer, Antes que Você Morra e A Arte de Morrer. Antes disso, quando eu era jovem, eu gravava fitas cassete com músicas depressivas. Gravei uma fita cassete só com música depressiva. Os meus amigos, colegas diziam, por quê? eu, eu me permiti esse mergulho naquilo que seria morte. Porque a morte, ela assusta. Existem até animações, que eu já vi, desenhos, onde existe a figura da morte, que vem e dá um beijo nos animaizinhos da floresta, e eles murcham, morrem, e eles têm medo de quando ela se aproxima, né? Tem-se a ideia de que a morte é algo separado da vida. Essa ideia é a percepção, justamente, da nossa mente factual, da nossa mente normal, porque o nosso cérebro, a nossa mente, é uma ferramenta de sobrevivência. E existe dentro desse jogo de espelhos uma figura que a gente chama ego, que é a nossa personalidade existencial. Esta que não é real, ela parece real, ela quer ser real, tanto que ela quer ir para o céu ou para o inferno, mas ela quer continuar depois da inaceitável morte do nosso corpo. Aí que começa toda uma vasta rede de perguntas cuja biblioteca não é física, a biblioteca dos livros que há de responder. É uma coisa que está além, justamente a gente tem que se permitir este além. E se você mergulha nessa tristeza, nessa confusão, nessa solidão de morte, você vai encontrar alguma luz ali dentro. É inevitável, inevitável. E esses apontamentos, esses livros, né, eles não falam exatamente sobre morte, como a gente a princípio pode entender, mas eles falam de uma outra morte, de uma morte em vida, de uma tradição de morrer em vida, de uma prática de mudança de percepção diária, a qual você percebe exatamente existe algo além deste nascer e morrer. Coisas que já me aconteceram antes, quando eu era criança. Eu me sentia como um zíper que abriu, que me espalhei pelo jardim aqui em casa. Esse tipo de coisa, esse tipo de experiência acontece para todos nós porque é a nossa natureza. Só que a gente precisa estar atento e termos o mínimo de consciência, de compreensão, para que a gente vá se aproximando da biblioteca misteriosa além, que não é feita de livros de papel. Pois é, então
se trata desse tipo de morte, a morte em vida. E aí você vê, sob o ponto de vista desses mestres, desses buscadores, isso tudo vai perdendo as formas depressivas, melancólicas, tristes, e vai adquirindo, com sabedoria, com percepção, a sua verdadeira forma, vamos dizer assim, de que você realmente está percebendo que você está se enganando com tanta tristeza, quando na verdade você nem sequer nasceu, nem sequer vai morrer. A vida é algo que acontece sem início e sem fim. Você só está confuso. Faz parte da jornada humana toda essa confusão. Eu acho que com isso a gente chegou ao fim deste vídeo. Você pode viajar os papos além dos outros tantos vídeos do canal e deixar um comentário de algum assunto que você gostaria que a gente trocasse aqui, certo? Até o próximo, então.